Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no episódio nosso da Dor em Foco, patrocínio da Redcard e da Sustec Academy. E hoje nós vamos estar falando sobre a medicina intervencionista da dor. Com o nosso grande amigo, um grande profissional, Dr. Vitor Baraúna, que é lá de Salvador, é uma sumidade no mundo da dor. Assim, já me ensinou muito, continua me ensinando, a gente acaba trocando muita figurinha. Doutor Vitor, muito obrigado por ter aceitado o convite. Prazer de estar participando aqui do nosso podcast. E um prazer para poder estar falando para a nossa comunidade, nossos pacientes, sobre a medicina intervencionista da dor. Obrigado pelo convite. Eu que lhe agradeço a oportunidade. É um prazer estar aqui com você sempre. Foi muito bom quando você esteve em Salvador. Espero que agora, quando você voltar lá no Congresso Brasileiro, a gente possa se ver de novo, fazer um passeio lá, passear, fazer uma farra. Né, pra gente, além da parte intelectual da história, também a gente precisa se divertir um pouquinho, né? O médico precisa se divertir um pouquinho, se distrair. Mas vamos falar da medicina intervencionista. É uma área que eu gosto muito, é uma área que eu acho que é muito promissora, é uma área que eu acho que pode ajudar muito o paciente, é uma área que, quando bem indicada pelo médico, traz excelentes resultados. Muito bom. Quando a gente deve indicar para os nossos pacientes a medicina intervencionista da dor? A gente tem um primeiro pré-requisito básico. É um paciente que tem que ter dor crônica. É um paciente que tem que ter falha do tratamento convencional. A intervenção da dor, as técnicas percutâneas principalmente, nunca é a técnica de primeira escolha. Tá? Mas no momento que o paciente não responde às técnicas tradicionais, aí sim ele tem indicação de fazer o procedimento. Uma outra indicação para mim também é muito importante é a escolha do paciente. O paciente não é obrigado, de forma nenhuma, a se submeter a uma cirurgia aberta. Seja porque o outro colega acha que é melhor para ele, seja porque o plano de saúde hoje acha que é melhor para ele. É uma escolha pessoal. O paciente é que define o tratamento que melhor lhe convém, inclusive até o direito de não se tratar. Né? A intervenção vem preencher uma lacuna histórica da ortopedia, tá? Entre o tratamento conservador, que basicamente era medicação e fisioterapia, e as cirurgias convencionais, as cirurgias tradicionais, vamos dizer assim, né? E essa lacuna foi preenchida pela intervenção em dor, né? Pelas técnicas percutâneas, pelas técnicas minimamente invasivas, que trazem para o paciente benefício enorme de uma recuperação mais precoce, de resultados muito satisfatórios atualmente. As técnicas melhoraram muito, né? O material melhorou muito, então a gente consegue realmente ter excelentes resultados. Muito bom. Então, a medicina intervencionista da dor, ela veio para ou minimizar ou evitar que o paciente, por exemplo, faça cirurgias maiores, como, por exemplo, uma prótese de joelho, uma prótese de quadril, uma artrodese de coluna, ou cirurgias de grande porte. Na verdade, a gente fala muito que, assim, a medicina intervencionista, e principalmente aquilo que a gente faz sobre bloqueio, radiofrequência, crioanalgesia, que a gente vai até falar sobre isso um pouquinho mais tarde, mas principalmente para que a gente consiga estar melhorando o padrão de dor, para voltar a dar qualidade de vida, para falar o seguinte: talvez você não precisa fazer. Eu sempre falo assim: doutor, eu já estou com uma cirurgia marcada. Isso aí acontece muito com você no consultório. Sim. Doutor, já estou com a artrodese marcada, e aí, eu vou fazer? Aí eu falo assim: me dá uma chance, uma oportunidade que a gente consiga tratar de um jeito diferente. Você aparece muito no seu consultório. E vamos até tentar melhorar a sua dor, até para que você possa fazer a sua cirurgia sem dor, porque a gente sabe, está na literatura, o paciente com menos dor no pré-operatório tem uma resolução, uma resolutividade, uma evolução muito melhor no pós-operatório. A gente sabe disso. O paciente com menos dor tem uma evolução muito melhor. Então, paciente chegou. Eu sempre falo assim: você chegou, estou com a cirurgia marcada. Vamos entrar num tratamento. Eu sempre falo que o tratamento de dor é uma jornada. Então, a medicação, a fisioterapia, a acupuntura, a terapia de ondas, dry needling, o bloqueio simpático venoso, isso tudo faz parte de um tratamento, e esses bloqueios que nós fazemos, eles fazem parte desse tratamento. Sim. Acontece muito também, principalmente nós que somos um pouquinho mais experientes, né? Não vai falar que a gente tá velho, não, né? A gente tá com aquele... O cabelo branco tem que servir pra alguma coisa, né? E aquela barba tá ficando branca. Minha filha fala assim: papai, você tá ficando com a barba toda branca, tá ficando velhinho, papai. Eu falo sempre que é o seguinte: vamos tentar, primeiramente, melhorar a dor. Se não conseguir, com esses métodos que a gente chama de minimamente invasivos, eu vou ser o primeiro a falar com a senhora, ou com o senhor: seu João, opera. É melhor só fazer agora a prótese de joelho, porque já não está mais surtindo esse efeito. Então, assim, é a gente tentar primeiro, né? Mas você imagina,
Você pega um paciente obeso, sedentário, acima de 80 anos, com artrose severa de quadril ou de joelho, o paciente não tem teto para cirurgia, tem diabetes, tem uma comorbidade cardíaca, você não faz nada. A técnica minimamente invasiva está aí para isso, para fazer com que esse paciente tenha conforto, para fazer com que esse paciente tenha uma melhor qualidade de vida. Né? Então não tem por que você negar isso ao paciente, né? Não tem por que hoje ter essa briga entre paciente, plano de saúde, médico, para tentar fazer uma coisa que é benéfica para ele. Entendeu? Eu acho também, concordo com você, uma coisa também que o médico tem que ter na cabeça, o colega tem que ter na cabeça, e isso já está mais do que documentado, inclusive teve uma aula excelente aqui no congresso aqui da Sobramide, mostrando que as lesões degenerativas da osteoartrose não são simplesmente inflamatórias, isso é passado. Então, se você não aborda isso de forma multimodal, né, você não consegue um bom resultado. Então, você tem que utilizar de todas as técnicas que a medicina lhe propõe, a medicina moderna, não tem por que você negar isso. Eu não concordo com negar o avanço da técnica. As técnicas novas estão aí e estão aí para poder nos ajudar e principalmente ajudar nosso paciente. Doutor Vitor, qual que é a diferença de bloqueio, de radiofrequência e de crioablação? Qual que é a diferença para os pacientes, para eles poderem entender? Fala assim, não, eu tenho um bloqueio agendado, não, eu tenho uma radiofrequência, uma risotomia agendada. Qual que é a diferença básica e o que a gente espera? Porque eu sempre falo assim, vamos alinhar expectativa. O que eu espero com bloqueio, o que eu espero com radiofrequência? Isso hoje, Luz, cria uma grande confusão, principalmente por causa da medicina de plano de saúde. Né? E pela ANS não liberar as técnicas novas reconhecidas no mundo, no Brasil. Você não pode chegar para o paciente e dizer, eu vou fazer uma denervação no seu joelho, eu vou fazer uma ablação dos seus nervos geniculares no seu joelho. Por quê? Porque você vai entregar na mão do paciente um pedido escrito bloqueio. Aí o paciente fica sem saber se aquilo que ele fez no consultório só com anestésico é um bloqueio ou se é o outro que é o bloqueio. Isso gera uma confusão enorme na cabeça do paciente. Então vamos lá. A gente tem os bloqueios anestésicos, tá? Que são feitos normalmente de forma ambulatorial, com uso apenas de anestésicos locais ou algumas outras substâncias que podem ser colocadas, e eu particularmente não uso nada associado. Esses bloqueios têm duas funções. A primeira é realmente de tratamento, mas quando ele não consegue tratar, ele serve como um teste. Um teste para quê? Para que você consiga definir se quando faz o bloqueio daquele determinado nervo, você pode utilizar de outra técnica para fazer um bloqueio mais duradouro. O que é esse bloqueio mais duradouro? Uma radiofrequência. Por quê? Porque você ou vai neuromodular aquele nervo, ou você vai fazer uma ablação, uma lesão daquele nervo. Isso vai fazer com que aquele bloqueio anestésico dure por muito mais tempo. Né? E aí você falou da crio. A crio é uma variação da radiofrequência. Né? Ela usa temperaturas baixas ao invés da outra que usa temperaturas mais altas para poder também neuromodular esse nervo, fazer com que aquele impulso doloroso não chegue no córtex cerebral e não seja reconhecido. Eu brinco com meus pacientes e explico de uma forma bem simples que dor nada mais é do que eletricidade. Se você tem um disjuntor e tem uma lâmpada, e se em qualquer lugar nesse meio você corta esse fio, esse caminho, ou você desliga ele por algum motivo, né, você consegue parar essa dor. Então, não é, às vezes, tratar o problema, é tratar realmente o que, às vezes, dificulta para o paciente. E eu falo sempre, o que é que ele incomoda? Seu joelho deformadinho para dentro ou sua dor quando você anda? Ah, doutor, meu joelho. Não tenha dúvida. A dor que me incomoda. Se eu não tivesse dor, não estava me importando com o meu joelho tortinho. Trata a dor. E aí você tem todas essas técnicas para poder estar se utilizando delas. A primeira coisa que, lá atrás, né, quando nós começamos a fazer medicina intervencionista da dor, né, tem mais de uma década que eu faço medicina intervencionista da dor, e quando nós começamos até na ortopedia, talvez tínhamos conosco, que iniciamos, tinha um pré-julgamento pelo não conhecimento do colega. Então, nós fomos julgados muitas vezes pelo não conhecimento dos colegas das técnicas novas que estavam chegando no Brasil. Isso. E isso não foi uma nem duas, não, né Vitor? Você imagina que eu tenho 20 anos fazendo isso. Né? O que é que eu passei? Eu lembro de colegas dizendo que eu estava criando adictos. Ou seja, estava viciando pessoas em determinadas medicações, enquanto eles não tinham o que fazer, e aí tinham que chamar a gente para poder tratar a dor daquele paciente. Né? Às vezes o paciente me pergunta assim, paciente idoso, está com a filha, os parentes, doutor, você está passando Tilex para mim, que é um opioide fraco, eu vou viciar? Aí eu falo, quantos anos a senhora tem? Ah, doutor, eu tenho 80 anos.
A senhora viciou em alguma coisa na sua vida? A senhora já viciou em jogo? Já viciou em álcool? Já viciou em cigarro? Não, doutor, nunca tive vício nenhum. Então não é agora aos 80 anos que a senhora vai viciar em mais nada. Então não tem por que ficar com esse medo. É educação. Educação é que é importante. A gente precisa educar o nosso paciente, a gente precisa conversar com ele, a gente precisa acolher esse paciente, que é o mais importante nisso. Teve um caso que aconteceu comigo, lá, há mais de uma década atrás, que eu estava fazendo um bloqueio, né? Estava fazendo a radiofrequência dos nervos geniculares, que são os nervos que vão para o joelho. E na hora que você vai fazer essa radiofrequência, a ponta da agulha, ela fica quente. E aí, por exemplo, nos nervos do joelho, que são só nervos sensitivos, e ele não tem motricidade, não é um nervo motor, e aí você pode estar queimando ele, pra você desligar esse fio elétrico que você falou. E aí eu estava fazendo esse procedimento lá no hospital lá em Brasília, e um colega da ortopedia então falou assim: Lúcio, você não tá vendo nada disso aí não, isso aí é picaretagem. Para de fazer um negócio desse, porque a gente não consegue ver, você não conseguiu ver o nervo e tal, tudo bem, passou. E aí depois isso foi entrando, né, nessa educação continuada, nós fazemos parte do comitê de dor da ortopedia, de estar dando aula de pós-graduação e tal. Um belo dia eu fui dar um curso sobre essas técnicas, e quem eu vejo? Esse aluno. Esse mesmo colega. Tem vários exemplos disso. Esse mesmo colega. Aí eu, nossa, que bom. Aí eu contei lá no palco, contei sobre esse caso, que um colega tinha visto e tal. Aí um outro aluno bate pra ele e fala assim: rapaz, que cara que... Aí falou aquele palavrão, de matar um cara desse, a técnica nova desse, a gente tá aqui estudando, o cara fala isso, aí o cara fala assim: é verdade. Contei milagre, mas não conto o santo, não. Eu passo por isso muito lá em Salvador. Vários preceptores meus na época da ortopedia, vários colegas mais velhos. Eu tenho um pai ortopedista, né? Então eu conheço muita gente mais velha lá em Salvador que faz ortopedia. Muitos me criticaram, muitos. Tanto na época que a gente fazia clínica, exclusivamente só clínica de dor, quando a gente começou a fazer intervenção também. E hoje muitos deles, médicos especialistas em joelhos, especialistas em coluna, vêm aprender comigo, estão trazendo o paciente para a gente fazer junto, até pegar a mão. Eu tenho um negócio que não sei se você já fez uma vez, o meu foi um pouco por acaso, mas eu tenho uma ressonância logo após uma radiofrequência de joelho. E aí você pode levar para esse colega seu, porque ele mostra a lesão, porque quando você faz uma radiofrequência ablativa, como você está muito próximo ao osso, você também faz uma lesão no osso. Então na radiofrequência, na ressonância, você vê bem a lesãozinha no osso circular da radiofrequência. É bom pra você poder mostrar, né, para esse povo que não acredita em nada, né? Só acredita vendo, né? Fala, então, lembra que a gente não conseguia ver? Então, tá aí. Por exemplo, na coluna, na medicina intervencionista minimamente invasiva da dor, como é que seria uma sequência para que o paciente, eu não quero fazer uma artrodese, então ele tem lá uma hérnia de disco, que está uma hérnia de disco, né, que está contida, não a hérnia de disco extrusa, eu tô com dor, e aí ele está sentindo choque, então, um fio elétrico, lembra do choque? Então, é o fio elétrico, que quando ele está em curto-circuito, dá o choque. Isso. Então, e aí, o que eu faria primeiro? Eu vou fazer o tratamento multiprofissional e multimodal, que isso é o básico. A gente até falou sobre isso num outro podcast, depois vocês ouçam. E aí a gente vai para a medicina intervencionista da dor. O que eu poderia fazer para esse paciente, primeiramente, e seguindo, não melhorou, e aí a gente vai subindo eu concordo com você, e acho que sempre deve ser tentado o tratamento conservador. Eu tenho uma paciente há 15 dias que ela veio para fazer um procedimento dela em centro cirúrgico. Eu disse: cara, você não usou nem medicação. Você tinha usado um diprospan, que é um corticóide que eu não gosto muito. A ortopedia usa muito, mas ele é fraco. Ele é de depósito, eu não gosto muito de usar ele. Então, eu mediquei essa paciente, a paciente chegou para mim. Quando eu falei para ela que não ia fazer o bloqueio, ela estava chorando na minha frente. Com uma semana, ela voltou para fazer um bloqueio ambulatorial de dor 9 para dor 2. Eu virei para ela e fiz: não vamos fazer nem seu bloqueio hoje, não. Ela fez: não, Vitor, eu queria fazer porque vem São João aí. São João é forte no Nordeste, né? A gente que é nordestino gosta muito de São João, uma festa grande. Tem gente até que diz que é o Natal do nordestino. Então, a gente fez o bloqueio nela, ela saiu com dor zerada, me ligou ontem, e o cara que me indicou também, que é até um profissional, que é vizinho dela, para me dizer que ela está sem dor. Mas ela tem uma hérnia, sim, e ela sabia que se o tratamento conservador não desse efeito, a gente ia 100% cirúrgico. E eu tenho feito muito dissectomia percutânea, tá? Dissectomia, nuloplastia, tenho feito muito. Não gosto muito da técnica mecânica, seja ela manual ou automática. Eu gosto muito de fazer tanto com laser como com radiofrequência. E, ultimamente, pela facilidade de liberação, eu tenho feito mais com radiofrequência. Tá? Eu tenho uma casuística bem grande. Esse ano a gente já fez umas 12 a 15 procedimentos desses, se não me engano, com o meu grupo. E nenhum paciente não melhorou.
tá? E aí você falou de hérnia contida. Eu acho que vale a pena tentar até na hérnia extrusa não sequestrada, tá? Por quê? Porque a gente sabe das complicações que tem uma cirurgia de artrodese, uma cirurgia para abordar a hérnia, inclusive endoscópica. Eu estou com uma paciente com síndrome pós-laminectomia lá em Salvador por abordagem endoscópica. Isso pode acontecer também. Fez fibrose. Tá? Tudo que você mexe, toda vez que você corta um tecido, ele cicatriza. E às vezes não cicatriza de uma forma tão legal. E isso vai aumentar até a compressão. Então, a dissectomia percutânea, eu acho que é uma coisa maravilhosa. Você tem uma precisão enorme, tá? Não é uma técnica difícil, você sabe isso, você faz. A gente faz isso muito, e não é uma técnica é uma técnica simples, relativamente simples de fazer. Você consegue ter precisão, porque você, antes de fazer a lesão por radiofrequência ou com laser, você cora aquele disco, você vê que você está dentro do disco, está contido ali, que você não vai lesar nenhuma outra estrutura adjacente, tá? A lesão muscular é mínima, porque é só uma cânula que você passa, uma cânula de poucos milímetros. Bem então, fina, assim, né? bem fina. Então, assim, eu acho uma coisa fantástica, né? Eu acho que é um passo entre a cirurgia aberta, entre a cirurgia endoscópica e o tratamento multimodal convencional, tá? E aí eu lhe falei da hérnia extrusa. Você tem uma hérnia contida um artigo, tá? Não é uma meta-análise, é um artigo de revisão de alguns estudos, que fala que numa hérnia contida, você melhora com a nucleoplastia laser até 80% dos casos. E na hérnia extrusa, até 62%. Se você de 10 pacientes tira 6 da cirurgia, eu acho que vale a pena tentar. Então, eu acho sempre que a denervação percutânea deve ser, a nucleoplastia percutânea deve ser tentada primeiro a endoscopia e a cirurgia aberta. Então, eu acho que é essa escadinha. Tratamento multimodal convencional, não deu resultado para as hérnias de disco, nucleoplastia percutânea, não deu resultado, dissectomia ou nucleoplastia percutânea, não deu resultado, cirurgia endoscópica, não deu resultado, cirurgia aberta. Concordo com você em gênero, número e grau. Para poder falar para os nossos pacientes, essa dissectomia percutânea, imagina só que na hora que ele falou sobre o laser, imagina só que dentro do disco, o disco nosso, 85% dele é feito de água, então a gente coloca um fiozinho de laser, que é um fio que é igual um fio de cabelo, de tão fininho que ele é, e na ponta dele ele fica quente. Eu falo muito pro meu paciente o seguinte, imagina só que eu vou pegar um plástico e vou esquentar e aquilo ali vai engrugir e vai diminuir o tamanho. Ponto, é isso. Diminuiu a compressão do nervo. Diminuiu a compressão do nervo que estava te dando choque. Eu tirei alguma coisa? Não. Eu mexi em mais alguma coisa? Não. Eu estou no meio dele para exatamente ele diminuir um pouquinho para ele poder parar de ter essa compressão. E você precisa lembrar de uma coisa. O laser faz parte das técnicas regenerativas. Então, muitas vezes, você consegue manter e melhorar as propriedades desse disco que foi lesado. Tanto o laser como a radiofrequência. Então, a gente precisa lembrar que são técnicas regenerativas que provavelmente vão melhorar a condição desse disco que foi lesado. E boa parte das vezes também, você pode utilizar a medicina regenerativa conjuntamente com essa anuloplastia ou dissectomia percutânea laser que a gente fala, que é, por exemplo, você tirar um BMA, que é da medula óssea, e você colocar, ou então você fazer um PRP. Então, isso tudo ajuda a você diminuir a compressão e mais a regenerar o disco para você poder melhorar o quadro nosso de dor. Fantástico. A gente teve uma aula ali agora, lá embaixo, falando de ablação vascular em algumas dores articulares. E durante a aula ele estava mostrando que ele faz muita ablação das artérias geniculares, né, para tentar melhorar a dor dos pacientes no joelho. E aí um colega perguntou, você diminui essa irrigação desse joelho, enquanto eu que faço regenerativa, estou querendo aumentar essa irrigação, aumentar essa quantidade de vasos, chega lá, aumentar essa quantidade de sangue, né? Isso não é meio contraditório? Mas por que é que você não pode usar duas técnicas combinadas para ter um resultado melhor? É uma outra coisa também, que tem umas brigas que eu não consigo entender. Não é porque você fez uma dissectomia percutânea que você não pode usar da medicina regenerativa lá, que você não pode colocar um BMA, um PRP paravertebral, que você não pode injetar no disco, tentando melhorar aquele disco mais ainda. Concordo com você em gênero legal. Eu falo assim, uma coisa não exclui a outra. Não. Na verdade, elas se juntam, o conhecimento se junta para que a gente consiga ter uma melhora da qualidade de vida do paciente, que é o que a gente quer. 100%. O conhecimento é sempre juntar uma coisa com a outra para ter um melhor resultado. Muito bom. Gente, estamos terminando aqui nosso podcast hoje, da Dor em Foco, da RedCat. Eu queria agradecer muito ao meu amigo, grande mestre, Dr. Vitor Baraúna, é um especialista de dor já
nós que somos um pouquinho mais das antigas, né? Das antigas lá de Salvador, a gente acaba trocando muita figurinha, porque nós nunca sabíamos tudo. Então, já tiveram alguns pacientes que nós discutimos juntos, alguns pacientes que nós fizemos juntos já, lá em Salvador também. Uhum. E é de suma importância, porque ter profissionais igual o doutor Vitor, que sabe o que está fazendo, consegue trabalhar e quer cuidar do paciente, isso é aquilo que a gente busca, principalmente nesse ensino, tanto para os colegas quanto para os pacientes. Vitor, eu queria te agradecer demais. E eu queria que eu sempre, assim, no final do podcast, eu sempre falo assim, deixa 3 coisas que os nossos pacientes tinham que levar para casa, aquele take home, então, aquilo que ele tem que lembrar, daqui 3 coisinhas que teria que estar lembrando, fala assim, nossa, essa aula aqui eu lembrei disso, disso, disso. Primeira coisa e fundamental, procura um médico que realmente seja capacitado para fazer o seu tratamento. Tá? Isso é fácil de saber, você pode pesquisar isso no CFM e não no Instagram. Tá? Segundo, né, não se pode negar ao paciente ou qualquer outra coisa a evolução de uma área. Não é porque eu aprendi a fazer artroplastia de joelho que eu não posso evoluir para aprender para fazer medicina regenerativa no joelho, para fazer radiofrequência no joelho. Então você não pode negar ao seu paciente os avanços da medicina. Tá? E a terceira coisa é lembrando a paciente que dor é uma das coisas mais complexas que existe e o tratamento deve ser sempre multimodal e deve ser sempre com uma escadinha. A gente começa sempre do mais simples para o mais complexo e nunca o contrário, do mais complexo para o mais simples. Concordo plenamente. Isso aí, gente, ó, leva isso para casa brilhantemente. Finalizamos brilhantemente com aquelas 3 grandes dicas que o Dr. Vitor deu para a gente. Muito obrigado. Siga a gente na rede social, siga o Dr. Vitor lá, no nosso podcast aí da Dor em Foco. Obrigado, Vitor. E vamos continuando nessa tentar melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes e, principalmente, educá-los e educar os nossos colegas médicos para fazer uma boa medicina. Obrigado. Eu que agradeço a você. Um abraço a todos. Boa tarde para você. Tamo junto.